Quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Estação em São Cosme e São Damião, paramentos roxos. Era no velho templo de Rômulo, transformado em igreja e sarcófago dos mártires de São Cosme e Damião, que se reunia a estação de hoje. Os doentes acorriam em multidão ao túmulo desses dois irmãos mártires, médicos de profissão, a solicitar a graça da cura. Talvez seja por esse motivo que se lia aí o evangelho da cura da sogra de Pedro e dos doentes de Cafarnaum. Os judeus, que possuíam um magnífico templo de Jerusalém, foram levados a crer, não sei com que fundamento, que a casa de Deus era por si bastante para o santificar e dispensavam-se de muito boamente das observâncias da lei. Os mesmos cristãos dos nossos dias contentam-se com frequência com visitar um santuário célebre, onde descansam os restos de algum santo devoto, e evitam a maçada de limitar as virtudes, para castigar e corrigir este erro em que gostam muitos de andar. Traz apelo hoje à Santa Igreja aquele passo vigoroso de Jeremias, em que o profeta se insurge contra aqueles que se maceram e definham com vigílias e jejuns, e não pensam no que mais vale e importa, no cultivo da alma e de todas as suas potências, pelo exercício da caridade e da justiça para com todos. É necessário, nessa parte do ano, acompanhemos de mais perto o Salvador na prossecução do seu ministério de resgate, em que o Evangelho nos apresenta ocupado, pregando o reino de Deus, curando os doentes e expulsando os demônios. Gostemos de ouvir a palavra de Deus, Deus forte, que curará as nossas almas e rejeitará para longe o demônio que procura dominá-las. Os catecúmenos, que se preparavam para a recepção do batismo, também escutavam esta doutrina que vem na missa de hoje e recebiam a imposição das mãos para se libertarem dos maus espíritos. Por intercessão dos santos, médicos Cosme e Damião, padroeiros da igreja onde se celebra a solenidade de hoje, peçamos ao médico divino a dieta rigorosa do jejum quaresmal, que a dieta rigorosa do jejum quaresmal acalme a febre das paixões e nos assegure a consecução da vida eterna. Leitura de Jeremias, profeta. Naqueles dias falou o Senhor a Jeremias nos termos seguintes: Põe-te em pé à porta da casa do Senhor, e prega aí essas palavras e dize: Ouvi a palavra do Senhor, vós todos, ó filhos de Judá, que entrais por essas portas para adorardes o Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel: Tornai bons os vossos caminhos e os vossos afetos, e eu habitarei convosco nesse lugar. Não ponhais a vossa confiança em palavras de mentira, dizendo: É este o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porque, se dirigirdes bem os vossos caminhos e os vossos afetos, se fizerdes justiça aos que pleiteiam entre si, e se não premides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes o sangue inocente nesse lugar, e se não andardes após os deuses alheios para a vossa própria desgraça, eu habitarei convosco nesse lugar, nesta terra que dei a vossos pais pelos séculos dos séculos, diz o Senhor Onipotente. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra estava com febre muito alta, e pediram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, ordenou a febre, e a febre deixou-a. E ela, levantando-se logo, servia-os. E quando foi o sol posto,
Todos os que tinham enfermos de diversas moléstias traziam-lhes, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, sarava-os. E de muitos saíam os demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele, repreendendo-os, não lhes media dizer que sabiam que ele era Cristo. E depois que se fez dia, tendo saído, foi para um lugar deserto, e as multidões o buscavam e foram até onde ele estava, e o detinham para que se não afastasse deles. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie também às outras cidades o reino de Deus, pois para isso é que eu fui enviado. E andava pregando nas sinagogas da Galileia